pastor Marcos vai ser usado por Deus hoje mais uma vez e vai compartilhar a palavra conosco. E o Espírito Santo que escolheu esse domingo para ele compartilhar a palavra e colocou no meu coração já algumas semanas atrás que era pedir ele para compartilhar a palavra nesse dia, porque era um presente para ele e para a gente também. Para quem não sabe, hoje é aniversário do pastor Marcos. Até que enfim está ficando de maior, fazendo 18 anos, né? Graças a Deus. E então, como um presente para ele e para a gente, ele vai compartilhar a palavra do Senhor conosco, edificar, abençoar as nossas vidas. Mas antes eu queria pedir a vocês para estender suas mãos para cá, fechar os seus olhos. Vamos orar pela vida desse homem de Deus, pela sua família, e agradecer a Deus pela vida dele e ao mesmo tempo, como igreja do Senhor, abençoá-lo também. Esses 8 anos de comunidade, ele tem sido muito usado pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. Eu digo isso aqui, que ele abençoa demais a minha vida e a minha família, e eu sei que eu represento aqui centenas de pessoas que já foram e são abençoados pelo Senhor através da vida desse homem aqui, desse pastor, desse amigo, desse guerreiro. Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Marcos. Muito obrigado, Pai, pela pessoa que ele é, pelo que ele representa nas nossas vidas, e mais do que isso, Pai, nessa geração. Muito obrigado por mais um ano de vida, obrigado pela saúde, pela família, Senhor, pela provisão. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado na vida do teu filho, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado a vida dele sobremaneira, e nós também temos sido abençoados pelo Senhor através da vida dele ao longo desses anos. E nessa noite, como igreja do Senhor, nós profetizamos toda sorte de bênção para a vida dele. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue guardando, protegendo, o edificando, fortalecendo, o enchendo de sabedoria, de palavras de conhecimento, o enchendo, Senhor, com toda a sua graça, com todo o seu amor, Pai. Para que em nome de Jesus ele viva, Senhor, cada dia, Pai do Senhor, que tem sido prolongado, ó Pai, sobre a face dessa terra. E nós declaramos, ó Pai, longevidade, Senhor, e declaramos, Senhor, prosperidade em cada dia desse que está sendo alongado, Pai. Agradecemos a Ti e abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor pela vida desse homem. Graça e paz, boa noite a todos. Obrigado pelo carinho, pelo amor que é dispensado sobre a minha vida. Eu os amo demais. O chamado que Deus me deu, se não fosse por vocês, não teria sentido. Quem notou que a atmosfera aqui de fato está mudada, queridos? Enquanto a gente estava adorando ali, eu também estava sendo ministrado pelo Senhor acerca desse tempo de adoração que a gente estava aqui. E Deus me fazia lembrar algo que um colega meu fala. Quando essa atmosfera está transformada, está mudada, ele diz que o céu está baixinho, né? E aí eu me aproprio lá da palavra de Isaías, que diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes tocavam no templo. Eu entendo que há uma conexão do céu com a terra nesse lugar, nessa noite. As orlas do Senhor estão tocando nesse lugar, e Deus tem algo a trabalhar na minha e na sua vida. Eu queria dividir algo da palavra do Senhor com você nessa noite, algo que Ele já vem ministrando no meu coração há algum tempo, vem falando sobre todo esse processo ao qual nós temos passado, conversado a respeito de princípio, a respeito de temor. E Deus tem soltado um versículo da sua palavra ao meu coração.
E é isso que eu queria dividir com vocês nessa noite. Então abra sua Bíblia lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 2. Um versículo bastante conhecido nosso, mas que por muitas vezes a gente se deixa passar, não extrai aquilo que a palavra quer trabalhar em nós e acaba não acontecendo nada. E se nós não deixarmos com que essas letras saltem daqui e alcancem as nossas vidas, a palavra de Deus não vai deixar de ser um mero livro. Então é preciso você deixar que essa palavra salte nessa noite daqui, alcance a sua vida, para que ela se torne poder de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos ler então Romanos, capítulo 12, versículos 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto já começa falando algo para mim e para você, dizendo que há uma vontade de Deus lá no céu, pronta para ser estabelecida na minha e na sua vida. Eu não sei se você já sabia disso, mas há uma vontade de Deus pronta a se estabelecer nas nossas vidas. Muitas vezes, quando paramos para meditar, para refletir um pouco nesse texto, começamos a pensar que alguma coisa errada há em muitos de nós. Porque olhamos para a nossa própria vida e vemos que estamos longe de viver essa vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Às vezes até fazemos alguma oração dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. E aí nada acontece. E nós entramos num conflito, achando que a palavra de Deus está se contradizendo. E eu já quero começar afirmando para vocês que a palavra de Deus, ela não se contradiz em tempo algum. E já quero denunciar para você que se essa vontade boa, agradável e perfeita não tem vindo sobre as nossas vidas ou sobre a sua vida, é porque você tem infringido algo que Deus já estabeleceu lá no céu, chamado princípio. Deus tem princípios. Tem uma frase que o apóstolo Joel fala sempre, essa frase, ela tem mexido muito comigo. Afinal de contas, essa última estação, ela tem mexido muito comigo. Tem uma frase do apóstolo que ele diz que Deus, ele não se move por sentimento, e sim por princípios. Deus até entende a sua história muitas vezes, querido, mas ele não vai se mover por esse sentimento. Deus não é movido por sentimento, ele é movido por princípios. E se quisermos experimentar algo de Deus, nós vamos precisar entrar debaixo dos princípios de Deus. Não há outra forma de vivermos aquilo que Deus tem para nós, se não entrarmos debaixo dos princípios. E talvez você esteja aí se perguntando: mas que princípios são esses? Nós temos estudado aqui no curso profundidade e intimidade, que por sinal
tem sido também um tempo de transformação, de renovação de mente nas nossas vidas. E o pastor tem ministrado, tem falado muito acerca de princípios. Que princípios são esses? Eu vou citar alguns e vou pedir que os colegas me ajudem também, meus colegas de classe. Princípio de honra, fidelidade, temor, amor, presteza. O que mais? Me ajuda aí. Lealdade. Tem aluno profundidade e intimidade aí, gente? Obediência, caráter, respeito. Então são princípios a qual Deus, Ele se movimenta em cima deles. E muitas vezes a gente quer que Deus faça algo em nós, ou por nós, ou para nós, mas nós não entramos debaixo desse princípio. Deus, Ele vela pela sua palavra. Se tem algo que Deus, Ele tem profundo respeito, profunda devoção, é pela sua palavra. Eu e você talvez possamos até voltar atrás com uma palavra, mas você não vai ver Deus voltando atrás com a sua palavra, porque Ele se move em cima desses princípios. Foi Ele mesmo que criou esses princípios. E esse tempo tem sido um tempo desafiador para nós, porque muitas vezes a gente se acha perfeito demais. Eu conversava isso com o pastor Rabos, falava: pastor, esse tempo tem parecido que eu tenho me convertido agora, porque por muito tempo nós andamos debaixo de um jugo, de um engano, de uma cultura egípcia, a qual nos deixava até meio que bitolado em algumas coisas. E às vezes a gente se acha santo demais, se acha perfeito demais, se acha que não tem mais nada para mudar. Só falta botar uma asinha para o céu voando. É um semideus, muitas vezes, que a gente se acha. E quando essa onda, esse princípio que veio sobre as nossas vidas, isso, eu confesso para você que mexeu muito com minhas bases, com meu alicerce. Isso tem me confrontado bastante. Eu tenho lá em casa, junto com a minha esposa, meus filhos, me esforçado a viver debaixo dessa vontade de Deus. Porque se eu quero que se estabeleça uma vontade de Deus sobre a minha vida, eu preciso estar debaixo da vontade dele. E isso é muito desafiador, porque muitas vezes a gente vem de uma cultura, muitas vezes a gente vem com padrões mundanos. Essa palavra, como o apóstolo Paulo fala aqui, ela é tão antiga, mas parece ser tão nova, porque é o que a gente vê hoje. O mundo a todo tempo tentando moldar a igreja, e muitas vezes tem conseguido. E isso é triste, isso é trágico. Eu há tempos vinha me fazendo algumas perguntas que têm sido respondidas nesse tempo. E uma das perguntas a qual eu fazia para o Senhor é que, ao mesmo tempo que um número de pessoas, de homens e mulheres, se tornam cristãs, ao mesmo tempo o número de mortalidade aumenta, o número de divórcio aumenta. E eu ficava me perguntando ali, por que isso acontece? O último censo que foi feito em 2016 diz que nós, protestantes evangélicos, nós já somos 32% da população brasileira. E a verdade é que, se de fato fôssemos transformados e renovados no Senhor, essa situação aí fora já teria mudado. Então precisamos entender um pouco mais a respeito disso. Precisamos entender o que Deus quer fazer com nós.
Deus, Ele quer e está trazendo algo novo sobre a igreja. Ele está trazendo um tempo de entendimento, conhecimento e sabedoria. Deus está trazendo o Logos e a rema dele, a palavra e a revelação dele. Para quê? Para que nós venhamos a nos movimentar em cima disso. O profeta Menosélio já falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um preso não pode libertar outro preso. Como queremos libertar pessoas do cativeiro se nem nós mesmos ainda não fomos libertos? Muitas vezes nós somos templo de uma visitação do Espírito Santo, quando deveríamos ser morada do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos o templo do Senhor aqui dentro, enquanto estamos adorando. Mas quando cruzamos do portão para fora, meu Deus, só misericórdia. Então Deus, Ele quer se movimentar em cima do nosso entendimento, conhecimento e sabedoria, porque Ele quer derramar poder e unção sobre a igreja, sobre a mim, sobre a sua vida. Um odre velho não pode receber um vinho novo, pois o vinho todo vai se desperdiçar. Vinho novo só vem sobre odres novos. Deus muitas vezes quer até fazer algo, mas nós ainda estamos numa cultura egípcia. O pastor pregou muito bem, por sinal, aqui no último domingo. Ele falava que o Senhor já tinha nos tirado do Egito, mas a gente precisa expelir o Egito que tem dentro de nós. Precisamos colocar essa cultura egípcia para fora, para que a gente venha viver de fato aquilo que Deus tem para mim e para você. Você não será o que Deus preparou, mantendo os velhos hábitos e costumes. A vontade de Deus é igual a mudança de vida. Quando a gente aceita o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós costumamos dizer que nós nos convertemos. Sim ou não? Se nós nos convertemos, né? Se estivermos indo para lá, nós agora estamos indo ao contrário. É uma conversão que a gente faz. E Deus, Ele tem falado muito conosco. E por que não mudamos? Será que o problema está com a palavra? Será que o problema está com Deus? Querida, é lamentável, mas entra ano, sai ano, vira ano, sai ano, a gente, pastor, se esgoelando aqui, ministrando, e falando, e conversando. Mas as pessoas não mudam. E é sempre os mesmos problemas. É sempre as mesmas causas. É sempre a mesma coisa. Então chegou um tempo de mudança nas nossas vidas. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, ele não está falando que algumas coisas se fizeram novas, ele está falando que tudo se fez novo, inclusive a nossa mente.
a começar a dizer que esse tem que ser o primeiro lugar a qual nós devemos nos converter. Precisamos converter a nossa mente, porque senão nós vamos continuar com as velhas práticas, com os velhos costumes, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Se alguma coisa não tem mudado muitas vezes nas nossas vidas, não é por culpa da palavra de Deus, não é por culpa da ministração. Porque a gente vem para a igreja muitas vezes, e o pastor está ministrando, e está falando algo sério a respeito das nossas vidas, mas nós estamos com a cabeça longe daqui, se fazendo só corpo presente. Está o pastor se matando de ministrar aqui, de falar, de ser a boca de Deus nesse lugar, e as pessoas estão passeando. Por que não mudamos com essa cultura? Afinal de contas, nós viemos para cá para quê? Vocês desculpem a franqueza, mas não há mais tempo da gente brincar. Se for para passear, vai para o shopping, que é melhor. Vai assistir um filme. Sabe, eu conversava com um colega essa semana, e ele falou algo para mim que eu fiquei até pensativo. Ele falou assim: amigo, Deus está ali, Jesus está ali na esquina. Jesus está tão próximo de voltar, que nós não sabemos o quanto. Tudo aquilo, todos os sinais já aconteceram. E nós estamos brincando, achando que a Bíblia é um conto de fadas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, eu louvo a Deus pelo que ele tem ministrado nesse lugar. Porque poucos querem escutar o que está saindo desse altar, querido. As pessoas querem escutar falar sobre prosperidade, que vai ficar rico, que vai ganhar casa, querem levar profetada, eles querem um monte de coisa. Mas falar sobre temor, e temor ao Senhor, são poucos. Eu falei para ele um dia desse, tem que ter peito para subir no altar e falar um negócio desse nesse tempo. Tem que ter peito. Diante de tudo que nós temos visto. Sabe por quê? Falar sobre temor não dá ibope, querido. Falar sobre temor, a gente vê as pessoas entortando o bico. Mas é preciso entender que quando se fala sobre temor, quando se fala sobre princípio, quando se fala sobre honra, quando se fala sobre lealdade, isso traz transformação. E se há uma coisa que nós precisamos, é de ser transformados. O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, ele fala para que a gente não se conforme, algumas versões está a molde. Ser conformado com este mundo é ir de contra tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Guerra, falta de amor, desonra, ganância, orgulho, falta de temor, infidelidade, a corrupção que parece estar na moda agora. Parece estar na moda. Que tem tentado destruir os princípios. Então o apóstolo Paulo está falando para que você não seja moldado por isso. E muitas vezes nós temos deixado ser amoldados, ser conformados com essas coisas. Novelas que não
não agregam nada na nossa vida. As pessoas deixam de vir para a igreja, para culto, para estudo, para ficar assistindo novela. Isso é lamentável, isso é triste. Mas quando alguma coisa está errada, a primeira coisa que liga é para o telefone do pastor. Então nós precisamos entender e não deixar que o mundo nos molde no padrão dele. A nossa mente é um campo de batalha. Aquilo que você se alimenta é aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai ser. É essa cultura que está moldando a sua mente, que está contornando você. O apóstolo Paulo, ele fala que nós somos as cartas vivas do Senhor. E que leitura as pessoas têm feito de nós? Que leitura o seu marido tem feito de você? Como uma cristã, como uma mulher de princípio? Que leitura a sua esposa tem feito dos maridos? Como um homem de princípio, de valores? Que leitura as pessoas lá fora têm feito de nós? O colega de trabalho, o colega de classe. Que tipo de leitura eles têm feito de nós? Sabe, às vezes nós nos matamos para ganhar uma vida. Isso é porque o nosso testemunho não tem falado. O nosso testemunho de vida vale mais que 1000 palavras. As pessoas precisam olhar para nós de uma maneira diferente. Olhar para nós e ver, de fato, quem somos em Cristo Jesus. Não nos convertemos? Não aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador? Então as coisas velhas já foram. Uma nova carta escrita, a qual as pessoas precisam olhar e ver e sentir sede e fome de seguir você. Às vezes as pessoas do nosso lado passam por situações complicadas, desastres nas famílias, e nós, como mensageiros de Cristo, não temos uma palavra de paz para liberar sobre a vida deles e delas. Eu vou ligar para o meu pastor, para que ele venha aqui e ore por essa família, porque essa família está assim. Deus nos elegeu e nos deu um sacerdócio aqui na terra. O que é preciso é viver a palavra de Deus. Porque senão o testemunho de vida não vai falar. Porque senão nós vamos continuar as mesmas pessoas, entra ano e sai ano. Tem muita coisa para ser mudada em mim, mas eu tenho me colocado à disposição do Senhor para que Ele mude. Muitas coisas doem, mas eu tenho visto o resultado dentro da minha casa e dentro da minha família. Então nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo nos está falando. Muitas vezes nós temos sido omissos. Omissos com tudo e com todos. É como o pastor falou ainda há pouco aqui. Olha, nessa estação não precisa fazer casa de paz. Você não é obrigado a fazer a casa de paz. Mas é preciso algo arder dentro de nós. Porque a gente vem aqui para a igreja e fica cantando para o Senhor: te dou meus ombros para carregar a sua glória. Mas e aí?
Não ri não, Leila. Eu vou pro Ministério do Louvor, você vai ver. Mas é sério, gente. Não adianta vir para cá para frente e ficar cantando belas canções e na hora mesmo de carregar a glória do Senhor no ombro, você se omite. Não, já que o pastor falou que não é obrigado, eu não vou. Eu saio fora. Eu estou fora disso. O pastor já falou, já liberou. Então, não preciso. Lá em Mateus tem uma passagem que diz: esse povo me canta louvor com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Está na hora de você, querido, deixar arder uma chama dentro de você. Eu não quero te escandalizar, mas não adianta você ficar vindo para cá todo domingo, achando que vai acontecer um passo de mágica na sua vida. E toda vez que o pastor chama aqui na frente, aí você vem para receber uma oração. Nada contra. Mas não existe passo de mágica se você não colocar o Evangelho do Senhor em prática na sua vida, depois que você cruzar esses portões. Muitas vezes nós queremos falar das pessoas que estão lá fora, mas mesmo dentro da casa do Senhor, muitos são piores do que os que estão lá fora. Porque nós recebemos palavras e não estamos nem aí. Agora eles estão como cegos. E Tiago 4,17 ele fala sobre isso. Portanto, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabe o que você tem que fazer. Tiago 4,17. Você sabe o que você tem que fazer. E por que você não faz? Precisa haver uma transformação, uma mudança. O pastor falou sobre isso. Precisa uma chave ser virada nas nossas mentes. Essa transformação a qual o apóstolo fala, essa palavra de Romanos, ela está ligada à metanoia, que é uma mudança de mente. Aquilo que eu fazia, já não faço mais. É uma mente santa. É uma mente santa, uma mente pura, uma mente que se entrega para o Senhor. Então é preciso girar essa chave nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Precisamos mudar de fato. Se eu quero viver uma realidade de vida com Cristo Jesus, é preciso a gente mudar e mudar já. Como é que eu faço para mudar de mente? Como é que eu faço para mudar esses velhos hábitos? Começa a trocar. Tempo que você está assistindo a novela, assiste uma pregação que te edifica. Vai ler um bom livro, nós temos bons livros hoje. Vai ler a palavra. E aí você começa a se encher de bons costumes. Começa a se encher de uma cultura do céu. E aí você começa a ser transformado segundo aquilo que Cristo tem e quer para você. Não dá mais para ficar vindo para a igreja somente domingo, gente. Só eu que passo por luta. As lutas são travadas. Então
Então nós precisamos nos encher, precisamos, de fato, dar crédito a essa palavra. 1 Timóteo 1,15 fala: fiel é esta palavra e digna de toda confiança. Eu conversava com Suzana lá em casa e falava que um dos nossos problemas é que só vamos até um determinado ponto. Só aceitamos algo até um determinado ponto. Até enquanto não mexe com as minhas estruturas. Até enquanto não mexe com o meu eu, aí eu vou caminhando. Mas quando toca em certa área, aí eu já não vou mais. Nós queremos viver um evangelho pela metade. Nós queremos viver um evangelho que não existe. Então precisamos mudar e dar crédito à palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então preciso mudar. Do jeito que está, não dá. Após termos definido a nossa relação de transformação com o mundo, Deus vai começar a iniciar um processo nas nossas vidas. Nós precisamos definir quem somos, aonde estamos e aonde vamos chegar, aonde queremos chegar. Nós precisamos ter um alvo, uma meta. Precisamos iniciar esse processo. Porque muitas vezes nós ainda estamos negociando com o mundo, com esse sistema. Enquanto estivermos negociando com esse mundo, com esse sistema, as coisas não vão acontecer. E aí você vai ficar botando culpa em quem? Vai botar culpa no marido, na esposa, porque na palavra não pode. Então é preciso definirmos quem somos, aonde estamos e aonde queremos chegar. Não basta só querer a vontade de Deus, é preciso também ter uma vida transformada, sabendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Você precisa brigar com a sua mente. Você precisa lutar, porque muitas vezes nós somos assediados pelo pecado, pelas coisas desse mundo. Mas você não pode se deixar levar por elas mais. A única forma da vontade de Deus se estabelecer sobre a mim e sobre a sua vida é transformando a nossa mente e não deixando que esse mundo venha nos moldar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar pela sua mente. Vamos colocar os princípios que Deus tem trago sobre as nossas vidas em prática. Apesar de estarmos vivendo um tempo desafiador, nós vamos entrar para viver o nosso melhor tempo como igreja na face da terra. Deus está trazendo, junto com esses princípios, um desatar deles sobre as nossas vidas. Deus está trazendo restauração sobre a igreja. Deus está trazendo cura. Deus ele quer levar a igreja a um patamar a qual ela nunca teve nesse tempo. Deus quer liberar autoridade sobre a minha e sobre a tua vida, querido.
Mas isso só vai acontecer à medida que deixarmos de negociar com o mundo, a se conformar com esse mundo, à medida que nós transformarmos a nossa mente em Cristo Jesus. Deus quer usar a sua vida nesse tempo como um farol em meio à escuridão. Deus quer usar a sua família, a sua casa nesse tempo como um lar santo e de referencial diante de uma sociedade carente de referencial. Não se coloque na dispensação de Deus daquilo que Ele tem e quer fazer. Você sabe onde você precisa mudar. Você sabe onde você precisa ser transformado. Você sabe aonde você tem deixado de se moldar pelo presente século. Gire essa chave nessa noite, querido. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de girar uma chave para que você experimente e viva a sua vontade, que é boa, agradável, perfeita. Enquanto a gente estiver adorando, coloque a sua vida diante do Senhor. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas desesperado eu te busco, presente eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e sentirei que vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos,
Você, querido, que quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, coloque a mão sobre a sua mente nessa hora.